Boa noite a todos e a todas. O nosso grupo ficou com o capítulo 4, que seria o objeto, a língua como objeto de estudo da linguística. O grupo é composto pela Beatriz Benevenuto, pelo Marcos Kevin Carvalho Batista e por mim, o Anderson. Eu vou abrir aqui o slide. Pronto. Aqui as informações acerca do Instituto, a disciplina, o nome da professora, o curso, a língua como objeto da linguística, que seria o capítulo escrito por Antônio Vicente Serafim Petroforte, do livro Manual de Linguística, páginas 75 a 94. Quem quiser acompanhar pelas páginas. E aqui o nosso nome Deixa eu da só te equipe. falar uma coisa. Não tá aparecendo, não. Slide. O slide ainda não apareceu? Não. Meu slide não tá aparecendo. Não, a gente tá aqui. Pronto. Pois aparece já. Pronto, tá aqui as informações, como eu falei, vai aparecer em instantes. Quando aparecer, vocês avisem, viu? Apareceu? Apareceu o slide? Sim. Pronto. As informações, como eu falei. Aqui, ó, página 75 a 94 do Manual de Linguística. Aqui há uma breve introdução, onde eu recortei um texto que tinha lá no livro, que é a respeito da fábula O Lobo e o Cordeiro. Primeiramente, aqui temos a versão em grego, do escritor grego Esopo. Está aqui a imagem do Esopo na parte direita, no canto superior direito. E abaixo da imagem do Esopo, temos aqui uma imagem de um livro francês da história Le Loup et le Jeu, La Genue, que é do La Fontaine. La Fontaine foi um escritor francês que traduziu essa fábula para o francês. Ela traduziu a versão grega de Esopo para o francês. E temos também a versão em português, que é do escritor brasileiro concretista Ferreira Goulart, que traduziu a versão de La Fontaine francesa para o português. O que é interessante observar, que eu até grifei em azul. Os nomes lobo e loup, loup em francês e lobo em português, Votre Majesté, que é um nome em francês para Vossa Majestade, e temos Vossa Alteza, que seria da tradução. Ó, o votre com vossa, eles são bem semelhantes. E o l'an passé, com o ano passado, dá uma noção de que são cognatos, são palavras que são bem semelhantes na pronúncia, na escrita. E por que isso acontece? E por que a gente não encontra isso no grego, na versão grega de Esopo? No século XIX, os pensadores, os linguísticos, os pensadores da linguística, estudiosos da linguística, eles estudavam a linguística de uma perspectiva histórica e comparativa com a estrutura da língua, a estrutura das várias línguas e a sua língua matriz. O indo-europeu é matriz de várias línguas, entre elas, a que está exposta aqui no slide, o grego, o latim e o sânscrito. Do latim surgem as línguas português, espanhol, francês, italiano, entre outras. A gente percebe que o português e o francês são versões que estão lá, o francês de La Fontaine e o português de Goulart, de Ferreira Goulart. São as que têm semelhanças, bem semelhanças. Por quê? Porque elas são línguas irmãs. Elas são línguas que derivam do latim. O latim é uma língua irmã do grego. Logo, o grego vai estar distante aqui na estrutura genealógica, na perspectiva histórica, na abordagem histórica da língua. Isso explica por que há essas distâncias na semelhança entre as palavras, entre os signos desses escritos.
E há semelhanças entre essas línguas distintas, são línguas distintas, mas como a gente pode observar nessa tabela, as várias formas de falar a palavra pai, que é pai, padre, per, padre, pater, pater, pitar, que são entre as várias línguas. A linguística como um sistema e a língua como objeto dele. O capítulo aborda a língua como objeto da linguística. E é o que os pensadores que a gente vai ver, que é Saussure, Martinet, Cosireu, eles vão fazer essa abordagem sistemática da língua, a língua como um sistema. A gente pode observar no primeiro diagrama, exatamente esse sistema da língua, esse sistema linguístico que vai ser estudado por esses pensadores. A fonética, que é a parte mais interna, que ela está contida dentro de todas as outras abordagens, todas as outras etapas. A fonética, ela vai estudar os sonzinhos, letra por letra, como esses sons vão se agrupar, formar uma palavra, e ela vai representar um sentido, ela vai dar individualização. A fonologia já vai para a parte do som mais silábico, a morfologia já é quando esses pedacinhos vão tomar forma e dar sentido à palavra, e vai ser palavras de várias classes. A sintaxe, ela vai pegar essas palavras, associar dentro de uma frase, observar os jogos sintáticos que elas vão ocupar dentro da frase, compondo orações, períodos simples e compostos, e tudo isso vai ser observado de uma perspectiva de sentido. Como é que essas frases dentro desse período vão ter algum sentido? Vai ser observado pela semântica. A semântica vai ser abordada, esse sentido, todas essas palavras, todos esses sons, tudo isso vai ser visto pela pragmática, que vai estudar o sentido, e além disso, a pragmática ultrapassa isso, pois ela vai observar também o contexto em que tudo isso está acontecendo, em todas essas relações linguísticas está acontecendo. Então, isso é o sistema da língua, um sistema em que uma etapa está contida na outra. E a linguagem? A linguagem seria o quê? Seria o mecanismo de comunicação. Saussure, ele vai explicar a linguagem como esse mecanismo, só que Saussure vai utilizar um objeto de estudo para a linguística. No caso, seria a língua. A língua, ele vai explicar posteriormente, nas próximas apresentações que a gente vai explicar aqui, a língua como o objeto de estudo, a língua como conjunto de signos, de códigos, e essa língua, ela vai a gente pode abordar como língua o idioma, o dialeto e a fala. O idioma seria essa língua atrelada a um estado político. O dialeto seria quando essa língua ela é impossibilitada de falar corretamente por causa da baixa escolaridade, o baixo nível de instrução de algumas comunidades mais remotas, elas vão elas vão ali tentando um jeito próprio de falar essa língua. E esse jeito próprio, por causa dessa dificuldade, dessa privação, ela vai ter uma diferença muito grande. Logo seria o dialeto. E tem também a fala. A fala é a individualização mais íntima da língua. A fala, ela é própria do falante. A fala é quando essa língua ela vai ser colocada em prática pelo indivíduo. E como eu acabei de explicar, da abordagem sistemática da língua, temos primeiramente Ferdinand de Saussure, que foi um linguista suíço, e as colaborações de Saussure, ela vai contribuir para a ciência, ela vai observar a língua como uma ciência, a linguagem como uma ciência, e o pensamento dele vai ter grande influência na teoria da literatura e nos estudos culturais. O Saussure, ele propõe como um ramo da ciência mais geral dos signos, ele propõe a semiologia. E também, em 1916, depois da morte de Saussure, dois de seus discípulos, Charles Albert, com a colaboração do Albert Riedlanger, eles vão compilar as anotações dos alunos de Saussure. O que os alunos anotaram durante as aulas de Saussure, pois Saussure não deixou nada escrito. Aí esses discípulos vão pegar e vão montar um livro, que seria o Curso de Linguística Geral, baseado nessas anotações, como está exposto aqui em laranja, esse livro aqui. E dentro desse livro, dentro do pensamento de Saussure, a gente vai encontrar as dicotomias de Saussure.
As dicotomias são duas ideias que elas andam juntas. Dicotomias, duas ideias, elas andam juntas, elas não vão se anular entre si, elas vão se complementar. A exemplo, a sincronia e a diacronia, elas são até opostas. A língua, mas já a língua e a fala, elas estão interligadas, bem interligadas. O significante e significado estão totalmente interligados para a constituição dos signos. O paradigma e o sintagma, eles estão totalmente ligados na construção dos jogos semânticos, dos jogos de construção da palavra. Sincronia versus diacronia. Primeiramente, a gente tem que lembrar que diacronia é o que as escolas do século XIX estudavam, os pensadores do século XIX estudavam, que era aquela abordagem progressiva, aquela abordagem de evolução das palavras ao longo do tempo, era tradicional desses estudos do século XIX. Saussure, ele se pautou muito nesses estudos, as universidades em que ele entrou, que ele se formou, era a partir desses estudos, tanto é que ele estudou sânscrito, grego, latim, e só que ele vai enfatizar a versão diacrônica, a abordagem diacrônica, que é o entendimento da estrutura da linguagem como um sistema em funcionamento em um determinado ponto do tempo, um recorte sincrônico. Ou seja, a sincronia, diferentemente da diacronia, que ela vai abordar eras e a evolução, a sincronia vai recortar um momento simultâneo, onde os signos acontecem, e a partir desse momento, a gente pode fazer várias outras abordagens que serão as posteriores dicotomias de Saussure. E a partir disso, é a partir de analisar a língua como um conjunto de signos simultâneos, que a gente, sincronizando tudo isso, que a gente vai seguir o estudo da linguística. A língua versus a fala. Saussure, ele aborda a língua como um conjunto de signos que são socializados, é a socialização da linguagem. Ele é exterior ao indivíduo, ou seja, a língua ela é coletiva, ela só existe coletivamente. Ela é delimitada através desse coletivo. Ela não pode ser modificada pelo falante, ou seja, o falante ele vai estar delimitado por essa língua. A fala é onde ele vai colocar em prática. Aqui do lado a gente tem uma tirinha do Maurício de Souza, a Turma da Mônica, tem aqui o personagem Cebolinha. O personagem Cebolinha ele vai representar perfeitamente a fala como individualização. Ele troca sempre a letra R por L. Ele tá aqui a palavra, em vez de ser acredito, ele fala acredito. Ou seja, isso aqui representa nitidamente a identificação da fala. A língua seria o português, que seria onde essa fala está demarcada. A socialização. Agora, significado Boa noite. versus significado. Para entender primeiro o que é significante e significado, nós temos que entender primeiro o que une essas duas coisas, que é o quê? É o signo. O que é o signo? O signo é o elemento representante de relação entre significante e significado, como eu já disse. Ele estabelece os elementos que formam o sistema da língua. No caso, como temos aqui do lado, é uma casa. A palavra casa é o signo. Nisso, a gente tem o significante e o significado. O que é significante? O significante ele é o elemento tangível, perceptível, material do signo. Ele é a imagem acústica, como a gente tem aqui do lado. Então, a acústica que representa a palavra. Ele fala casa. Significado. O que é significado? É o conceito e o ente abstrato do signo. Sim, ele é a imagem quanto ao conceito. No caso, o conceito de casa, a gente tem o quê? Uma estrutura, 4 paredes, janela, telhado, porta, e que moram pessoas lá. Assim a gente tem o conceito de uma casa. Isso é o significado. Vou pro próximo. Aí agora a gente tem o quê? Temos o paradigma e o sintagma. O paradigma e o sintagma, para explicar eles, a gente pode usar uma coisa chamada os eixos.
Por quê? Porque, assim, primeiro, a gente pode explicar o paradigma. O que é o paradigma? Entende-se por paradigma as possibilidades dentro do sintagma, ou seja, é o eixo vertical da escolha. São termos que, se alterados, o signo ele modifica o sentido da frase. Como assim? Porque, tipo assim, como a gente tem aqui do lado, a gente tem um eixo. A gente tem o eixo horizontal e o eixo vertical. Como aqui uma frase, ó, foi teu irmão, foi teu pai, foi teu avô, a gente tem aqui as palavras irmão, pai, avô. Esses são os paradigmas da frase, por assim dizer. São esses que, quando alterados, mudam-se o sentido da frase. Isso é o paradigma. E a sintaxe é ao eixo Tá travando um pouco o microfone. do discurso, materialização do pensamento. Ou seja, ele é a frase em seu sentido final, a frase completa. Passando aqui para o próximo slide, tem mais alguns exemplos. Mas deu para entender? Falei? Deu o paradigma. Acerca do sintagma, só cortou bastante. O paradigma deu para compreender bastante. Uhum. Acerca do exemplo. O sintagma, tu quer falar alguma Falar aqui coisa? o que é o sintagma. Pois vamos lá. É do exemplo, né? Isso. De novo aqui, o sintagma, ele é a frase em seu sentido completo, tendo lá o paradigma certinho no canto e já fazendo o sentido completo da frase. Por exemplo, tá ali, foi ter irmão, foi ter pai, faz o sentido completo, sem ser alterado. E isso é. Posso mencionar alguns exemplos? Pronto. Aqui a gente tem bem mais exemplos de paradigmas e sintagmas. Por exemplo, aqui, né, que a gente tem alguns paradigmas. Por exemplo, João amava Teresa, que amava Raimundo, que não amava ninguém. Todas essas palavras, elas podem mudar, são paradigmas, assim por dizer. Porque se você alterar uma frase, se altera o sentido da frase, ou seja, se altera completamente a sintagma. No caso aqui embaixo, ó, Ivo ama Teresa, detesta Chico, que ama alguém. No caso, é a mesma frase, se você for parar para pensar, só que com os paradigmas alterados. E que a gente tem mais alguns paradigmas. Beba cola, beba coca, e assim vai. E aqui na direita a gente tem mais alguns exemplos de paradigma. E é isso. Pronto, deu para compreender bem essa. Agora é acerca de André Martinet. Beatriz vai falar um pouco acerca de André Martinet. Olá, boa tarde. Bom, vou falar sobre um pouco de André Martinet. André Martinet foi um linguista francês, influente por seu trabalho na linguística estruturalista. Ele nasceu dia 12 de abril de 1908. Ele é francês. Faleceu dia 6 ou dia 16 de julho de 1999. Bom, Martinet está na mesma tradição de pesquisa. Está dando um eco um pouco? Tá dando eco? Sim, para mim tá um eco. Deixa eu desligar meu microfone. Só um Tá minuto. bom, tá bom. Ligar aqui o microfone. Pronto. Pronto. André Martinet está na mesma tradição de pesquisa que Saussure, pois ambos compartilham da competição de sistema de língua. Martinet afirma que a língua é duplamente articulada. Vamos entender o que é articulação? Em latim, a palavra articulação significa parte, subdivisão, membro, portanto, quando se diz que a língua é articulação, é que a unidade da linguística são substantíveis de ser dividida. A segunda parte
A duplação. Peraí, rapidinho, pronto. A duplação, articulação da linguagem. A primeira articulação é responsável pelo significado da língua, morfêmia. O que é morfêmias? Morfêmias é os elementos que formam as palavras e conferem o seu significado e devido em radical. Como assim? Radical, a base do significado da palavra estrutural. Estrutura, quer dizer, que não muda. Tipo, amo, amos, ama, amamos, amais e amam. Então, vocês percebem que a M não muda ao decorrer das palavras. Só o que muda é o final das palavras, tipo, amo e ama, ama, ama. Vai mudar o final da palavra, tipo o e o as. Deu para entender mais ou menos? Pronto. E aflix. Aflix é os elementos que se juntam, em um radical para formar uma palavra clássica em prefixo ou sufixo. Reafirma, tipo exemplo, reafirma, Peraí que não estou conseguindo ver bem. Pronto, melhor agora. Reafirma, né? Reorganiza, recarrega, realiza e concretiza. Sim. Aí o prefixo ele continua RE. E o sufixo ele muda, tipo, ele não muda no final da palavra. Como assim, Beatriz? Assim, ó. Concretiza, estabiliza. O I e o Z e o R, eles continuam. E o prefixo, ele muda no final. Tipo, como assim? Vocês percebem que reafirmação e organizar fica o prefixo aí, que é RE. Pronto? Ai, Jesus. Sim, e a decidência. É os elementos que indicam que as classificações gramaticais da palavra pode ser nominada ou verbal. Por exemplo, comes, come, comemos, comia, comeis, quer dizer, e comem. O que vai mudar é o final da palavra. Esse O, E, A, S. E vogal temática. A vogal temática é os elementos que preparam-se o radical de uma palavra para receber a decidência, a vogal temática. Percebe que em, em verbos substantivos e adjetivos. Por exemplo, a primeira conjugação é a letra A segunda conjugação é a letra E, e a terceira é a I. Exemplo, ama. A conjugação ama está referindo à primeira conjugação. Por quê? Porque ela termina com a vogal temática A. Comer, ela é da conjugação, da segunda conjugação. Por quê? Porque ela termina com a vogal temática E.
e é referente à segunda conjugação. Dormir. Ela termina com a letra I, né? Então, a vogal temática. Vogal temática da terceira conjugação. A segunda articulação, então vamos agora para o fonema, né? A segunda articulação é responsável pela distinção dos elementos da língua. Fonema. Fonemas são os traços distintos de um som da fala, capaz de diferenciar uma palavra de outra. Unidade mínima das línguas naturais ou né, fonêmicos, como valor distinto, distinguir fonemas ou morfemas ou palavras que significam diferente, como faca e vaca, por exemplo. Tipo, no início da palavra, faca para vaca tem um som diferente, porque cada letra tem seu som. Então, se eu mudo uma letra, aquela palavra não vai, mesmo que continua as mesmas letras no final da palavra, mas se eu mudar a primeira letra, ela não vai ter mais o mesmo sentido, ela vai mudar o som e não vai ser mais aquela palavra, vai ser outra palavra com outro significado. É como eu pegar a palavra bala e mudar para mala. Mesmo que eu coloque só tiro o B e coloco o M, não fica mais a palavra bala, mas fica a palavra mala. Como fala, vala, cala, sala. E é dessa maneira. Deixa eu só tentar. Desculpa aí, é porque eu fui apertar aqui, aí fez, apertou e foi pra sair. Pronto. Agora, esse camarada aqui, né? É o Eugênio, com serinho, com serinho. Então, vou falar também um pouquinho do Eugênio. Eugênio Cosseriu, né? Eugênio Cosseriu, ele desenvolveu os principais fundamentos de suas teorias de linguística, com base ainda na linguística estrutural. Deixa eu só pegar bem aqui rapidinho. Pronto. Saussure reformulou a distonomia de Saussure, língua e fala. De acordo com Saussure, a língua é um sistema de ciclo e a fala é uma realização desse sistema. A língua tem uma norma social e a fala uma, uma a língua tem uma norma social e a fala uma natural, individual, ou que isso se chama de língua é um sistema articulado com suas normas, ou seja, suas variantes linguísticas. A norma é a noção de norma. A norma define o conjunto de padrão social de fala, que são aprendidas no meio em que os falantes circulam. Como assim, Beatriz? É como se eu chegar
É como se eu tiver um grupinho de amigos ali, e lá nós fala várias gírias. Mas quando vem uma pessoa que não faz parte desse grupo, eu falar uma gíria para ela e ela não entender. Por quê? Porque o falante, o padrão social de fala é que são aprendidos por meio em que os falantes circulam. Ou então é da mesma forma, uma pessoa nas regiões aí, como nós vê, né, tem várias gírias. Você poderia passar para mim a mostrar a variação de norma? Pronto. Assim, tem oxente, que os nordestinos usam, né? Oxi, sou, que é os mineiros, e daqui, algo assim. É os gaúchos que usam. Pronto. Sugestão de leitura. Devido às primeiras sugestões, então aqui são alguns livros que sugestão de leitura que é indicado, curso de curso de linguística geral. Aqui não dá para ver bem porque meu celular está com probleminha, por isso que às vezes eu fico meia, não dá para ver bem. Aqui tem uma teoria de linguística também que foi Luiz alguma coisa assim, não sei o quê. Pronto, gente. Essas daí são as sugestões de livro. Essa daqui é a, essa daqui é a bi, essa daqui é a bibliografia de alguns autores e de alguns autores que representam. Se vocês também quiserem dar uma olhadinha, pesquisar, ler os livros, é muito interessante, viu? Agora o Anderson vai falar. Pronto, agora só para finalizar a apresentação, para não ficar muito longa e não passar do que a gente pode, né, até o ponto que a gente pode atingir, tem uma tirinha aqui que representa uma sátira acerca da. Nem sei se é uma sátira, só sei que ela ilustra aqui de uma forma, através de uma piada até, a evolução da língua. Em 1940, Vossa Mercê me permite um galanteio, és bela, tal qual uma petúnia. Sois muito abusado. Em 1980. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão está olhando. Em 2010. Se liga, mina. Tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou. Vamos sapecar geral. Isso aqui mostra tanto a evolução. É uma análise diacrônica, como coloca Saussure, e ela mostra tanto a evolução na estrutura da língua, como uma evolução semântica também. Uma evolução semântica e uma evolução pragmática. E isso aqui vai abarcar todo o sistema linguístico, de uma forma diacrônica. Enfim, é isso. A gente vai encerrar para que a apresentação não fique muito longa. E obrigado. Bora.